12ª noite, nos aproximando da festa do nosso padroeiro Santo Antônio, e estamos aqui com a presença do Padre Bruno Lima, da paróquia São Cosme e São Damião. Padre Bruno, seja muito bem-vindo e, de início, também quero parabenizá-lo pelos 3 anos de sacerdócio. Para iniciarmos esse bate-bola, ser sacerdote em sua terra, um grande desafio ou uma alegria? Antes, agradeço a acolhida, a hospitalidade. É sempre uma alegria poder retornar aqui à paróquia de Santo Antônio, a qual a gente tem tanto carinho, é a nossa paróquia vizinha e estima. Veja que eu diria que a gente vive as duas realidades, né? Tem os seus desafios, porque o próprio Jesus nos apontava, né, que um profeta nunca é bem aceito em suas terras. E ele mesmo padeceu, digamos assim, na Galileia. Foi um dos lugares onde ele menos conseguiu realizar milagres. Mas, assim, eu estou numa paróquia que eu não tinha tanto conhecimento, que é a paróquia São Cosme e São Damião. Então, desde quando eu cheguei lá, que eu fui muito bem acolhido, encontrei pessoas disponíveis para nos ajudar a exercer essa missão. E essa é uma das alegrias de estarmos em nossas terras, porque a gente já conhece o povo, o ritmo, a cultura, a religiosidade, e isso também vai nos ajudando a firmar os nossos passos na evangelização. Qual a maior dificuldade de trabalhar o despertar vocacional e a juventude atual? Olha, eu diria que é a nossa sociedade, né, o nosso contexto de relações líquidas, melhor. E os jovens, eles hoje não querem, digamos, tomar decisões que comprometam para a vida toda. Isso não apenas na vocação sacerdotal, na vocação matrimonial, por exemplo, vive uma crise porque as pessoas optam por ficar, porque não tem compromisso, eu quero, mas no momento da dificuldade eu abandono, eu descarto. Então, essa sociedade líquida que acaba reverberando na igreja também é um dos impactos, eu acredito, e um dos desafios. Fazer com que eles se deem conta de que o projeto que eles abraçam é uma causa que vale a pena e vale a pena para a vida toda. Com suas alegrias e tristezas, como tudo nessa vida que a gente abraça, que deve haver, que tem também os seus sacrifícios. Um lazer para os dias de folga. Olha, eu costumo sempre ir à casa dos meus pais e também almoço com os padres ou jantar com os padres que estão na cidade de Juazeiro. Muitos foram contemporâneos meus no seminário, então a gente sempre tem esses momentos de lazer na folga. E confesso que também descansar. A folga do padre, eu não sou muito assim de saio, mas não sou com tanta frequência. Então eu gosto de estar em casa, descansando, e sobretudo na casa dos meus pais, porque eu sou de Juazeiro, né? Então eu tenho essa graça de, ao menos às segundas-feiras, estar lá com eles. O que não pode faltar em seu dia? Olha, eu diria que a oração, porque a gente parte do princípio que a oração é o pulsar da alma. E na vida do sacerdote é o nosso alimento. Essa dimensão espiritual a gente não pode negligenciar. Mesmo que no seminário a gente tenha um ritmo, digamos assim, mais... sobretudo nós padres diocesanos, a gente vive no seminário, tem tempo para tudo, a gente chega na paróquia, às vezes tem os atendimentos, mas assim, na paróquia que eu estou, eu tenho a graça de acordar já às 6h30 da manhã e celebrar, presidir a Eucaristia. Então eu digo sempre que é a oração. E a partir disso, a oração com a liturgia das horas, com a própria leitura orante da palavra de Deus, às vezes não com tanta frequência que deveríamos. Eu confesso que às vezes é um dos meus pecados, mas não deve, a pergunta é o que não deve faltar, né? Então eu diria que é a oração, porque é nela que a gente vai descobrindo, diante dos desafios, das dificuldades e até das nossas próprias fraquezas, a razão pela qual eu disse sim ao meu chamado. Algo que foi fundamental no seu discernimento vocacional. O exemplo dos padres. Eu costumo dizer que o exemplo dos padres que me acompanharam, veja que as palavras convencem, mas o testemunho arrasta, né? Já dizia Santo Antônio.
Então, ver alguns padres, sobretudo os padres mais idosos na nossa diocese, que deram a vida, que se doaram e até hoje se doam, se entregam, e também padres já contemporâneos, padre Giovanni ajudou muito no processo de discernimento vocacional, o testemunho, a forma como eles viviam e vivem a vocação. Isso foi me atraindo e eu fui despertando-me também para viver essa vida. E por fim, um mico durante a celebração. Micos são vários, às vezes o padre buga, mas o último eu lembro que eu estava falando da rifa de São Cosme e São Damião, e eu disse a rifa de nossos padroeiros, São Cosme e São Sebastião. E eu não me dei conta, e depois só um burburinho na igreja, e o pessoal, os jovens, sobretudo, que são mais atentos, aí padre, o senhor achou São Sebastião aonde para juntar com São Cosme? Mas a gente vai vivendo. Ótima história para contar. E agora, o senhor poderia deixar para os paroquianos uma mensagem? Sim, olha só. Nutram cada dia mais a fé, o amor, a devoção a Santo Antônio. Santo Antônio nos ajuda muito a nos aproximarmos de Jesus. Eu dizia na homilia que Santo Antônio foi o homem que se reinventou. Ele não parou, ele sempre buscou mais. E é próprio do amor. O amor nos impulsiona a sair de nós mesmos, a ir em busca do outro. Então, que vocês, seguindo o exemplo de Santo Antônio, nunca parem na vida, mesmo quando as portas, porventura, se fecharem. Mas, pulem a janela, vão à frente, a exemplo de Santo Antônio. Ele sabia onde Deus queria levá-lo, e ele permitiu ser conduzido por Deus. Então, que vocês também, queridos paroquianos de Santo Antônio, sejam conduzidos a cada dia por nosso Senhor Jesus Cristo, e sem esquecer jamais a humildade que foi tão presente na vida de Santo Antônio. Padre Bruno, muito obrigada. Sempre uma alegria imensa tê-lo conosco. Volte sempre também, né? Já vem aqui falado. E você que nos assistiu, continue nos acompanhando. Curte, comenta e compartilha.